E justamente hoje a nossa previsão traz em destaque as temperaturas altas no centro-norte do Brasil, mas baixas no sul e em parte do sudeste, inclusive São Paulo, de onde o Renan conversava com a gente. Vamos então para o nosso telão, nesse outro espaço aqui do nosso estúdio, para conferir as imagens de satélite. E te mostramos o que está acontecendo agora. Nuvens carregadas avançam pelo sul do Brasil e aumentam as chances de temporais no oeste da região. Tem ainda uma frente fria, que por mais que ela se afaste para o oceano hoje, ainda mantém o tempo instável em parte da região sudeste. E provoca chuva intensa hoje no sul da Bahia. Tem também um sistema de alta pressão, que deixa o mar agitado do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e traz o frio. Vamos então conferir como é que o dia começa nas capitais do sul do Brasil? Temperaturas baixas, viu? Frio de 7 graus em Curitiba, 11 em Florianópolis e 6 em Porto Alegre. Tá gelado. Gabriela Garcia está na capital gaúcha, passando frio e vai trazer os detalhes pra gente. Bom dia, Gabi. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia a todos. Terça-feira amanhecendo muito gelada por aqui. Agora já subiu um pouquinho a temperatura, faz 8 graus, ainda assim continua muito gelado. Ontem a gente já teve um dia com temperaturas muito baixas e isso tudo em um contexto em que a gente ainda tem problemas no estado por causa dos temporais da semana passada. Eu começo atualizando a situação porque, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 2.600 pessoas ainda estão fora de casa, então tem que enfrentar também agora essa onda de frio. A gente também tem atualização em relação ao número de pessoas que estão sem energia elétrica ainda. Segundo a CE Equatorial, que é uma das concessionárias aqui de energia do Rio Grande do Sul, a gente tem 2.600, 1.900 interrupções, então quase 2.000 interrupções no fornecimento de energia no estado e mais de 25 mil consumidores afetados. E agora, depois da chuvarada, a gente é afetado por esse frio intenso, né, Carol, como você disse. Então, ontem, as mínimas já foram muito baixas no estado, a gente ainda não tem as mínimas dessa manhã, daqui a pouco essas mínimas serão atualizadas, a Defesa Civil faz o balanço, mas ontem, para vocês terem uma ideia, fez 0 grau em São Francisco de Paula, que fica aqui na região da Serra Gaúcha. Foi a menor temperatura do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Outras cidades também fizeram 0 grau, é o caso de Caçapava do Sul, marcou 0,2 grau, Serafina Correia 0,6, Canela 0,7, Ulha Negra 0,9. Então, dia já de bastante frio, hoje essas mínimas devem ficar aí também, segundo a Defesa Civil, entre 0 e 12 graus pelo estado. Tem possibilidade também no amanhecer desta terça-feira de geada pontual em áreas da metade sul, centro, serra e nordeste. Já as máximas devem ficar entre 9 e 17 graus hoje. Carol. Gabriela Garcia, bem agasalhada lá em Porto Alegre, está gelado nesse começo de terça-feira. Obrigada, viu, Gabi? A gente, claro, acompanha as baixas temperaturas, lá na região sul do Brasil. Daqui a pouco vamos falar sobre altas temperaturas aqui também. E com destaque, porque no Rio Grande do Sul está esse frio agora, depois dos temporais que castigaram o estado. Então, a população enfrentando essas baixas temperaturas, mas ainda se recuperando dos prejuízos causados pelas fortes chuvas. Hoje, a chuva mais intensa lá na região sul vai se concentrar aqui nesta área. Portanto, no noroeste gaúcho e oeste de Santa Catarina devem ser as regiões mais afetadas por essa chuva intensa. Também pode chover em outras cidades da região, mas não tão forte. Essas instabilidades também se espalham por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. E o tempo vai ficar instável de novo e faz bastante frio. Capital paulista, temos inclusive, olha só, esse amanhecer com nuvens carregadas na cidade de São Paulo. O sol vai ter dificuldades, viu, para aparecer hoje em São Paulo. Para que você tenha uma ideia do frio aqui em São Paulo, hoje à tarde vai ficar mais frio do que em Porto Alegre, por exemplo, do que em Florianópolis. Não deve passar dos 16 graus. E vai ficar assim, com esse tempo nublado, sol entre muitas nuvens. Se chover em São Paulo, vai ser só um chuvisco.
E para quem está com saudades do calor, ele vai estar de volta em São Paulo ainda nessa semana, viu? Já na quinta-feira esquenta, perceba. Hoje máxima de 16, amanhã de 25 graus. E na quinta-feira, já calor de 28. Na sexta, termômetros voltam para o patamar dos 30 graus em São Paulo. É o que também acontece no Rio de Janeiro. Hoje e amanhã fica frio na capital fluminense e pode chover fraco hoje. Hoje a máxima de 21, amanhã 26 e já na quinta-feira a máxima de 30 graus, assim como na sexta-feira. Temos inclusive imagens também do Rio de Janeiro para te mostrar. Olha, o dia começa exatamente com essa chuva. É uma chuva fraca, viu? Para dificultar a saída de casa nessa terça-feira. Tempo bem fechado, vai ficar assim durante toda esta terça-feira. Tempo nublado com essa chuva que vai e volta ao longo do dia. É uma chuva fraca, mas que sim, atrapalha esse começo de terça-feira por lá. Não tem previsão de temporais, mas esse tempo vai ficar bem instável na cidade. Em São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Brasil, te mostramos que está frio. Já no centro-oeste, no norte e até em áreas do sudeste, fica quente. É calor que vem batendo recorde. A segunda-feira foi o dia mais quente do ano. Em Manaus e Goiânia, as duas capitais com máxima de 36,2 graus. Dia mais quente do ano por lá. Belo Horizonte marcou 34,4 graus. E aí você percebe, né? Na região sudeste temos aí São Paulo e Rio de Janeiro com esse frio. Já em Minas Gerais, em Belo Horizonte, 34,4 graus. E em Porto Velho, 37,3 graus, também recorde de calor do ano. Brasília também teve o dia mais quente do ano na segunda-feira. Temos imagens ao vivo lá de Brasília, porque hoje o calor continua, viu? Em Brasília, hoje, teremos aí a máxima na casa dos 30 graus. Ontem, a capital federal marcou 32,2, recorde de calor do ano. É uma massa de ar seco que mantém o tempo firme em todas essas áreas do Brasil e também um tempo muito seco, né? Temos aí baixos índices de umidade. Essa massa de ar está derrubando a umidade, inclusive em Brasília, com índices na casa dos 20%. Lembrando, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é de um mínimo ideal de 60%. Então hoje, umidade chegando aí aos 20% em Brasília, é nível de emergência. Hoje, ainda fica quente lá em Brasília, como comentávamos, assim como nessas capitais que trazemos aqui no mapa. Falávamos de Belo Horizonte, hoje não deve ter recorde de calor, mas ainda fica quente, máxima de 29 graus, Campo Grande 33, Cuiabá 37 graus, beirando aí os 40, Palmas 36. Manaus 34, Belém 32, pode chover em Manaus e em Belém, pancada de fim de tarde que deve cair por lá. Fortaleza tem máxima de 31, Recife 28, assim como Salvador. No caso da Bahia, vou destacar o que está acontecendo no sul do estado, porque tem risco de uma chuva bem intensa. Em Salvador, também. Olha só como é que o dia começa por lá. Essa chuva em alguns momentos pode ser forte, viu? Na capital baiana, já muitas nuvens carregadas cobrindo o céu da cidade e aquela sensação de tempo abafado com essa máxima de 28 graus. A gente também está monitorando, porque essa chuva forte na Bahia, a gente te lembra, é aquela frente fria que está se afastando para o oceano, mas que ainda leva instabilidades para o litoral do estado.